Olá a todos, sejam bem-vindos a essa webconferência intitulada Ferramentas Práticas para Implementar a Aliança Crítica e o Autocuidado Radical em nossa prestação de serviços para comunidades Latinx. Este é o segundo episódio de uma série de 2 partes sobre esse tópico. Se você ainda não assistiu a primeira parte da série, acesse a gravação em nosso site, que será fornecida ao final dessa apresentação. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e trabalhadora social clínica, licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E eu vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português dessa webconferência que foi originalmente apresentada em inglês, tendo como anfitriã Maxine Henry, a co-diretora do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, que é abreviado pelas siglas em inglês NHL-ATTC. Antes de apresentá-los à palestrante de hoje, aqui estão algumas breves instruções sobre essa apresentação. Essa webconferência foi gravada e está arquivada, e também está sendo gravada em espanhol. Ao final da apresentação, houve uma sessão de perguntas e respostas que eu também a traduzi para apresentar aqui. E também foi solicitado que os participantes completassem uma avaliação de satisfação, que é muito importante para o trabalho que a ATTC faz e oferece a oportunidade de melhorar esforços de treinamento. Embora a ATTC não forneça crédito para educação continuada para este evento, pretendem fazê-lo para eventos futuros. Vamos começar apresentando o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias e sua equipe. A sede do ATTC Nacional Hispânico Latino se encontra na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. Uma organização sem fins lucrativos localizada no Novo México. A NALBA foi criada para atender às necessidades de uma voz nacional unificada para as populações latinas no campo da saúde mental e para chamar atenção às grandes disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada na prática e pessoal adequadamente treinado. O diretor executivo da NALBA é Freddy Sandoval. Esse ATTC faz parte de uma rede ATTC, que é um recurso internacional multidisciplinar para profissionais da área de serviços de tratamento e recuperação de drogas. Estabelecido em 1993 pelo Departamento Americano de Administração de Serviços relacionados ao abuso de saúde de substâncias e saúde mental, ou SAMHSA, a rede ATTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, financiados pelo PEPFAR, 2 centros de área de enfoque nacional e um escritório de coordenação de redes. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Palau, Ilhas Marshall, Micronésia e Ilhas Marianas. Os ATTCs internacionais do HIV atendem ao Vietnã, Sudeste Asiático, África do Sul e Ucrânia. Aí na tela você está vendo um mapa dos ATTCs baseados nos Estados Unidos. O ATTC Nacional Hispânico e Latino tem um foco nacional para as comunidades hispânicas e latinas e a força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O ATTC Hispânico e Latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, diretor do projeto, e Maxine Henry, co-diretora do projeto, e Ruth Yanes, assistente executiva. A Associação Nacional de Saúde Mental e Abuso de Substâncias também é sede da organização irmã TTC, que é o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica para Prevenção. Forneceremos informações de contato ao final desta conferência web.
A estimada apresentadora de hoje é Anna Nelson. Ela tem sido uma educadora na década anterior e é uma profissional na área de assistência social desde 1996. Anna Nelson, LCSW, é professora assistente da faculdade da NMSU, Escola de Social Work, Trabalho Social, e é candidata de um programa de doutorado em liderança e administração educacional. A senhorita Nelson emprega pesquisas participativas de métodos mistos, fundamentadas nas teorias da raça crítica e interseccionalidade, para entender os traumas culturais, cumulativos e coletivos e seu impacto nas comunidades, com forte foco na resiliência e resistência orientadas à identidade. Entre 2010 e 2016, ela atuou como diretora executiva do Fórum do México para a Juventude na Comunidade, um intermediário de rede estadual que promoveu justiça social, de saúde, acadêmica e econômica para todos os jovens em todo o estado. Sua ênfase profissional é o envolvimento de jovens, familiares e comunidades, prevenção de violência, trauma, cura, desenvolvimento cultural de sistemas de serviços sustentáveis e transformações de políticas, particularmente para o bem-estar infantil e sistemas de justiça juvenil. Anna Nelson é uma bolsista da Robert Wood Johnson para a liderança, por seu trabalho em reduzir com sucesso a taxa de violência entre adolescentes em Nova York. Nelson foi a ganhadora do Prêmio de Cidadania de 2011, Patty Jennings e Polly Arango, por seu trabalho na promoção da justiça social e da equidade na educação. Nelson é a ganhadora do prêmio anual da New Equity Education Alliance, NMEEA, de 2013, que é uma que incentiva a educação cada vez mais relevante. E o prêmio do YWCA-NM, Mulheres em Movimento para Eliminar o Racismo, em 2015. Foi uma grande honra tê-la como apresentadora dessa conferência web para o Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Abuso de Substâncias, NHL-ATTC. As palavras que serão gravadas a seguir são uma tradução literal feita por mim, usando o melhor possível da minha capacidade, das palavras usadas pela apresentadora Anna Nelson durante essa conferência web ao vivo. Então, aqui começam as palavras da apresentadora Anna Nelson. Estou incrivelmente lisonjeada por me juntar a vocês hoje e também foi uma honra ter apresentado a primeira parte sobre uma teoria emergente chamada Teoria Crítica do Trauma, sobre a qual o conteúdo de hoje vai ser baseado para realmente criarmos algumas habilidades e ferramentas práticas para uso na comunidade para aqueles que trabalham com indivíduos Latinx, que são afetados pelo uso de substâncias. Por isso, é sempre importante que eu inicie todo o diálogo com a oportunidade de reconhecer a terra e a oportunidade para eu estar aqui como convidada dessa apresentação aqui no Novo México. Um reconhecimento de terras, para aqueles que não estão familiarizados com isso, é uma declaração formal que reconhece e respeita os povos indígenas das primeiras nações como administradores tradicionais desta terra e seu relacionamento duradouro que existe com os territórios tradicionais. Então, hoje, eu realmente gostaria de honrar e expressar a minha gratidão às 23 tribos e pueblos aqui no Novo México. É aqui que eu moro e trabalho e me sinto lisonjeada com a oportunidade de apresentar essas informações como uma hóspede nessas terras. E esse reconhecimento de terras é apenas um pequeno passo no processo contínuo de trabalhar para manter um bom relacionamento com a terra e as pessoas da terra. Eu também sinto que é realmente importante compartilhar quem eu sou para que todos saibam de onde essas informações estão emergindo.
Eu sou mãe de um filho multiétnico. Eu mesma sou multiétnica com herança portuguesa e esses são diálogos que acontecem todos os dias na minha casa e na minha comunidade. Isso está emergindo dos meus aprendizados de campo e de colegas queridos, membros da comunidade, povos, pessoas que tenho prestado serviço e aos anciãos que fazem esse trabalho há muito mais tempo do que eu. Eu também gostaria de dedicar esta apresentação à minha mãe, que faleceu por causa do vício em opioides. Então, obrigada novamente por esta oportunidade. Eu gostaria que houvesse mais oportunidades de interagirmos e por isso deixo minhas informações de contato ao final desta apresentação. Para o que não for possível responder hoje, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo e poderemos iniciar um diálogo por e-mail, além de nos conectarmos de outras maneiras. Minhas aspirações para esse diálogo hoje. Se você não pôde participar do primeiro seminário online em Teoria Crítica do Trauma, se esta é uma informação nova para você, apresentarei a teoria crítica do trauma e sua aplicação no tratamento de uso de substâncias e também sua utilidade na prevenção, o que pode ser muito bem incluído nesse diálogo. Também, hoje senti que realmente era importante que ao final nós saíssemos dessa apresentação sentindo como se tivéssemos aprendido estratégias concretas nas quais possamos aplicar a teoria crítica do trauma, tanto em nossos níveis pessoais, em nossa própria cura e crescimento, quanto no nosso trabalho, no nosso nível profissional, para criar segurança através de acordos comunitários, contranarrativas através de testemunhos, fazer intervenções através da photovoice e, finalmente, agir como aliados críticos, uns dos outros, à medida que rompemos com os sistemas de opressão. Então, no final, haverá a oportunidade de criar seu próprio plano de ação personalizado para aplicar alguns desses princípios. Ok, então, na revisão, a teoria crítica do trauma, que em inglês está aí com as siglas CTT. Esta teoria está emergindo como uma oportunidade para expandir a nossa compreensão do que é considerado agora uma abordagem de cuidado informada sobre o trauma, que em inglês se fala muito como Trauma Informed Care. Então, com essa abordagem de trabalho informado sobre o trauma, um corpo de literatura vem surgindo nas últimas décadas. E realmente esperamos que, com a introdução dessa teoria crítica do trauma, baseada na teoria da raça crítica, possamos expandir nossa compreensão da profundidade e complexidade do trauma baseado na opressão. Para começar, é importante que tenhamos uma compreensão fundamental de que do que é o trauma baseado na opressão. Essa definição é um pouco longa, mas espero que capte a maioria das experiências que nós e as pessoas a quem servimos tenham sofrido, de modo que a exposição a experiências de opressão podem ser vividas e mediadas pessoalmente, ou seja, de uma pessoa para outra, ou em formas institucionais e estruturais de opressão. Isso pode acontecer através de manifestações físicas, sexuais, econômicas, verbais, emocionais ou simbólicas ao longo da vida. A exposição ao trauma baseado na opressão inclui, mas não se limita ao linguismo, sobre o qual falaremos ainda hoje, o colorismo, racismo, sexismo, classismo, homofobia, transfobia, xenofobia, islamofobia, colonialismo, trauma histórico, político e intergeracional, e, finalmente, atos de opressão por causa do status de um indivíduo como imigrante ou refugiado ou de ser um ex-encarcerado. O que nós, como pessoas trabalhando nessa área, a serviço de outras pessoas, além do que entendemos ser o trauma individual,
um impacto na psique que rompe as defesas de uma maneira realmente repentina e brutal. O mais importante a ser entendido nesse slide é que o trauma baseado na opressão também inclui formas coletivas, cumulativas e culturais de trauma. É importante observar sobre o trauma coletivo que isso é um impacto no tecido básico da vida social. Prejudica os laços que unem as pessoas e pode prejudicar o senso predominante de comunidade, causando esse impacto a longo prazo. O trauma cumulativo é o que exatamente o nome diz, a exposição múltipla a eventos traumáticos ao longo do tempo, em que as pessoas afetadas experimentaram altos graus de estresse associados a esses traumas. E, finalmente, trauma cultural é um evento invasivo e avassalador que, acredita-se, enfraquece vários aspectos-chave de uma cultura. A própria teoria crítica do trauma, tal como está agora em nossas respectivas áreas de atuação, analisa de fato o impacto do trauma emocional em indivíduos, especificamente indivíduos, e então sua correlação com o risco do uso de substâncias e outros problemas de saúde. Mas o importante a ser observado aqui é que, embora nós realmente não entendamos bem as formas coletivas, culturais e cumulativas de trauma em indivíduos e comunidades Latinx, essas lacunas são importantes e são dignas de serem exploradas por várias razões. E, é claro, a literatura afirma o que já sabemos no nível da comunidade, que é as microagressões, racismo, sexismo e homofobia estão todos correlacionados com o risco de traumas emocionais e resultados negativos na saúde. Então, uma nova teoria crítica do trauma foi criada para ajudar a preencher essa lacuna. Então, eu desenvolvi essas informações e espero que essa seja uma estrutura útil. E eu gostaria de notar o que nós, como clínicos, profissionais, provedores de serviços de saúde, a comunidades e também como pessoas que também estão potencialmente sofrendo trauma baseado na opressão, como é que seria para o nosso próprio bem-estar no nível de autocuidado e no nível profissional. Por isso, eu dividi o nosso diálogo em duas partes distintas. O que podemos fazer no nível pessoal e, em seguida, como podemos expandi-lo para a nossa vida profissional. Por que é tão importante observar a cura radical e o autocuidado? Assim, ao longo dos slides, você notará que está abreviado como, em inglês, RHSC, e em português, CRAC, CRAC, que é uma abreviação para cura radical e autocuidado. Para nós, como prestadores de serviço de tratamento para o uso de substâncias, atendendo a comunidades e clientes Latinx, especificamente o uso de substâncias entre Latinx está intimamente correlacionado com a presença do transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, as pessoas afetadas por transtornos relacionados ao uso de substâncias também relatam essa co-ocorrência, ou seja, que ocorre ao mesmo tempo em que outros sintomas de saúde mental relacionados ao trauma e que são cíclicos. Podemos notar que o uso de substâncias está intimamente relacionado ao gerenciamento, ao manejo desses sintomas relacionados ao trauma. E, portanto, para os profissionais servindo clientes Latinx que usam substâncias e que foram expostos a trauma, poderão manifestar sintomas de trauma vicário, resultantes das nossas histórias pessoais, pois nossas próprias experiências também desempenham um papel na maneira como experimentamos tanto o trauma baseado na opressão, quanto o que chamamos de traumatização vicária.
Então, a literatura também aponta para o aspecto da imersão no nosso trabalho, o que significa que estamos geralmente totalmente imersos e comprometidos profissionalmente e pessoalmente com esse tipo de trabalho. Bem como outros fatores, como a intensidade e o alto número de casos que atendemos, e a potencial falta de preparo em como identificar e tratar sintomas traumáticos. Tudo isso pode levar ao potencial de experimentarmos efeitos a longo prazo da exposição ao trauma baseado na opressão. Finalmente, é importante considerar que muitos de nós, neste trabalho, também podemos estar em recuperação e os sintomas de exposição ao trauma estão correlacionados, não apenas com o uso de substâncias, mas também com o risco de recaídas. Portanto, para o bem-estar do indivíduo, é importante olharmos para algumas dessas coisas. Eu gosto dessa mensagem, que é muito impactante. Isso vem da Audre Lorde, e o que ela diz é que cuidar de si mesmo não é autoindulgência, é autopreservação. E isso é um ato de guerra política. Então, quando me refiro a autocuidado radical, estou de fato olhando para Audre Lorde e muitos outros nesse trabalho sobre como o autocuidado é tratado. E é interessante porque, ao me preparar novamente para esse diálogo, eu meio que olhei através de muitas literaturas diferentes e continuei me deparando com este tema predominante, que é importante colocar-se em primeiro lugar e saber priorizar o bem-estar, ao invés de colocar outras demandas potencialmente sobre o nosso tempo ou compromissos. E eu realmente meio que fui exceção a isso, porque para mim, o que a mensagem da Audre Lorde aqui diz é: estamos fazendo isso sim, absolutamente para o nosso próprio bem-estar e definitivamente para o bem-estar da nossa família. Mas além disso, estamos realmente engajados em um autocuidado radical para o bem-estar do coletivo e poder abordar assim questões maiores, como opressão sistêmica e institucional. E por isso, eu fiquei muito motivada a compartilhar algumas dessas informações com vocês. Desse modo, aqui você pode ver como pode ser a aplicação da teoria crítica do trauma em ação a um nível pessoal. Você pode perceber aí que há vários pontos de exposição cumulativa, o que então traz o que sabemos que já existe, essa vasta riqueza de resiliência cultural e de outras identidades baseadas em nós mesmos, nas pessoas que servimos na comunidade, de modo que esperamos nos leve ao êxito sustentável. Mas, novamente, autocuidado e cura radical é um profundo compromisso pessoal, onde temos que extrair resiliência cultural e de outros círculos de apoio baseados em identidade, para curar traumas baseados na opressão e outros traumas através da autorreflexão crítica, da atenção plena ou mindfulness e outras práticas curativas. Então, agora eu vou passar um pouco de tempo nesse slide. Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm uma imensa quantidade de experiência nisso. E peço desculpas se eu estou analisando alguma coisa sobre a qual você já tenha muito conhecimento. Mas eu realmente queria criar uma base para usarmos uma terminologia comum a fim de entendermos o que acontece no trauma baseado na opressão. À medida em que avanço nesses termos, pense em seu ambiente de trabalho, ou até mesmo nas interações com a comunidade que você tem. Eu estava fazendo isso pensando no tempo em que eu estava em prática de atendimento direto ao cliente. E a minha experiência de prática direta é principalmente atendendo famílias e famílias de sistemas de pessoas de cor com envolvimentos nesses grandes sistemas. Na época, na minha experiência,
Isso significava envolvimento com serviços de proteção à criança, cortes, sistemas corretivos, cadeia, prisão de adultos. E, além disso, a maior parte do meu trabalho foi em justiça juvenil. Portanto, também fui para a corte juvenil e eu realmente pensei sobre como era ser essa profissional clínica enquanto defendendo as famílias que eu servia, a maioria das quais eram latinas. Então, pensei sobre essa ideia da mistura e troca de código. E essencialmente, a mixagem de código é o que acontece quando somos multilingües e alternamos entre frases ou palavras para ajudarmos a transmitir um conceito específico. A troca de código, no entanto, é muito mais sutil e tende a acontecer quando uma pessoa está sofrendo opressão, onde eles sentem que são compelidos a mudar de um estilo de comunicação para outro e que, na verdade, isso altera quem somos ou como estamos nos expressando externamente. Isso acontece muito no que chamamos de espaços brancos, predominantemente dominados pela abrangente cultura anglo-saxônica, onde é importante que você se sinta seguro e capaz de se comunicar bem, sabendo navegar bem através da comunicação, e ainda há uma pressão extra ao estarmos nessa posição de defensores, advogados, navegando pela comunicação em nome das pessoas em comunidades com as quais nós nos preocupamos profundamente. Então, eu passei algum tempo pensando no impacto de investir na troca de código, especificamente porque a linguagem e a cultura estão tão intrinsecamente ligadas. Muitas vezes, as pessoas refletem que quando somos capazes de falar em nossa primeira língua, isso é como uma semente da emoção. É o que traz a emoção à frente. E precisamos mudar isso diariamente, minuto a minuto, hora a hora. E isso tem algum impacto na maneira como nos percebemos, como percebemos nosso relacionamento com a comunidade e a cultura. Isso influencia também as nossas visões de mundo e até muda a maneira como pensamos sobre as coisas. Por isso, eu queria considerar esse fator como um estressor significativo. Mas também pode ser muito adaptativo, ou seja, muitas dessas estratégias servem para nos adaptarmos e estarmos seguros. E, portanto, espero que a resiliência apareça no diálogo. E nesse momento, especificamente, quero me concentrar no estresse que isso provoca. Com isso, vem a preocupação da síndrome de impostor, e muitas pessoas podem se identificar com essa experiência da síndrome de impostor no seu local de trabalho, por exemplo. Levou muito tempo para que eu obtivesse todos os meus diplomas e certificações. Eu sou a primeira pessoa da minha família, de ambos os lados, a frequentar a universidade para obter um diploma de bacharelado. E acho que ainda sou uma das únicas com mestrado, e todo o tempo que eu vivia com essa sensação de ter que me provar demais, especialmente quando eu estava naqueles tribunais, representando famílias, realmente tendo que sentir como se eu tivesse uma quantidade imensa de conhecimentos. E isso era um grande fator de estresse para mim. Então eu notei como essa noção de ter que me provar demais se manifestava para mim. Eu passava horas e horas e horas tentando fazer pesquisas, ou aprender mais, ou me certificar de que eu disse exatamente a coisa certa. E eu tomei muitas responsabilidades com relação às famílias e comunidades. E isso teve um custo. Então, eu quis elevar isso como um ponto de contemplação, porque eu sei que outras pessoas podem estar experimentando isso também em seu trabalho. Esse próximo é bem delicado, que é a violência lateral e a agressão horizontal.
E eu quero considerar isso como um resultado distinto da opressão, e que é algo que pode ser visto como um comportamento aprendido e que, mais uma vez, poderia ser adaptado para pessoas em posições de liderança. A violência lateral e a agressão horizontal têm sido amplamente estudados, especialmente no campo da enfermagem, mas eu definitivamente já vi manifestações disso e no serviço social também, e em outras profissões de ajuda, onde as pessoas que experimentam opressão diretamente, e especialmente quando estão no papel de líderes, e sentem que precisam se provar demais ou demonstrar suas capacidades. A experiência da opressão pode então ferir suas interações com pessoas com identidades semelhantes, o que é realmente um fenômeno devastador e que tem sido associado a muitos resultados negativos para a saúde, incluindo traumatização vicária, e às vezes isso também é conhecido como bullying no local de trabalho. Mas especificamente, quero abordar o que acontece nessas situações de experienciar opressão e então oprimir os outros. Nesse nível, ocorre uma quebra da confiança. E ao olharmos para nossos colegas, esperamos ter um nível de segurança emocional, a qual é tão importante neste trabalho que fazemos. Falaremos sobre isso mais um pouco, mais para frente. Mas quando essa confiança é violada, isso leva a uma sensação de alta ansiedade e preocupação. E, novamente, alguns resultados negativos acontecem para a nossa saúde. Por isso, eu quero me opor a isso. A boa notícia, no entanto, é de que existem algumas grandes obras acontecendo em justiça restaurativa e a capacidade daqueles que foram alvo de violência lateral ou agressão horizontal de lidar com o intenso impacto que isso causou sobre eles, através dos círculos da justiça reparativa, e isso, então, é algo que eu gostaria de compartilhar para dar uma boa notícia de que isto está sendo lançado. Agora vamos falar sobre as microagressões, que são geralmente mais comumente entendidas. As microagressões incluem uma ampla gama de atos de opressão implícitos e explícitos, e podem ser qualquer coisa, desde um insulto sutil, verbal ou não verbal. Eles podem ser insultos como que em camadas ou cumulativos, e isso geralmente acontece com muita frequência em nossa experiência de vida diária. Por isso, são experiências vividas cumulativas, com a exposição a um tipo de opressão sutil. Algumas pessoas chamam isso de mundano, pois acontece com tanta frequência que é quase diário. É considerado como parte da nossa vida e também pode ser extremamente intenso, brutal e impactante. E agora eu queria chamar a atenção, então, para essa ideia da fadiga da luta racial. Ao olharmos para a violência lateral e pensarmos sobre os sentimentos da síndrome do impostor, experiências diárias com microagressões e também algo chamado spotlighting, que é ser visto como um especialista da sua comunidade étnica ou ser considerado a única pessoa, por exemplo, que pode interpretar alguma coisa. Há tanto estresse que é dado a uma pessoa que é alvo dessas coisas, que isso pode levar ao que é chamado de fadiga da luta racial. Ao estudar esse problema da fadiga da luta racial, grande parte da literatura em torno disso gera em pesquisas qualitativas que tratam das experiências vividas pela própria comunidade dos indivíduos. Por isso, é muito rico e apresenta tantas histórias de resultados de saúde realmente negativos e influencia
impactos devastadores. Portanto, essas são as experiências traumáticas baseadas em opressão. Eu também gostaria de vincular a fadiga da batalha racial à experiência de nossas próprias experiências vividas. E depois, ainda saímos para a comunidade, a tratar com as pessoas nas comunidades às quais servimos e vermos o nível intenso de opressão que cada uma das pessoas que servimos experienciam. E o que acontece é que nós trazemos isso para casa todos os dias conosco. E assim, isso pode levar a uma sensação de termos que ficar calados sobre esses fenômenos. Pode haver também estigma associado a buscar apoio próprio e apoio à saúde mental e vergonha associados a isso também. E esse sentimento generalizado de sentir-se com medo de que isso possa causar um impacto negativo em você mesmo ou em sua família, ou novamente sobre as pessoas a quem você serve. Então agora, há aí uma pergunta de enquete. Que barreira à cura radical no autocuidado ressoa mais fortemente para você? Então, na webconferência ao vivo, dentre todas essas respostas que vocês podem ver aí, a síndrome do impostor foi fortemente experimentada pelos participantes, assim como microagressões. Parece que as microagressões foram o número 1. E alguns também responderam mixagem, troca de código e o spotlighting. Isso é o que estamos conceitualizando como a abordagem da teoria crítica do trauma para a cura radical e o autocuidado. Eu venho fazendo esse trabalho para ajudar as pessoas a pensar sobre o autocuidado e o que isso significa para elas há um bom tempo já. Mas realmente essa ideia veio de um amigo muito querido, uma amiga muito querida, Caprice Pino. Isso foi há muitos anos, quando eu estava bem no início desse trabalho. Nós estávamos lá fora, e eu costumava fumar, e estava lá fumando um cigarro, e nós tínhamos acabado de fazer uma oficina de autocuidado, e ela estava sorrindo para mim e dizendo: tem que haver algo mais do que beber uma cerveja e tomar um banho de espumas para o autocuidado. Isso nos levou a pensar no que significa, além dos banhos de espuma e tomar uma cerveja, realmente o que significa cuidar bem de si. E essa é uma longa história que me levou a buscar esses estudos sobre a cura radical e o autocuidado. E assim, de uma perspectiva da teoria crítica do trauma, o que vamos observar são 6 ações intencionais. E a primeira ação intencional é contemplar o impacto da colonização sobre quem somos e sobre o trabalho que fazemos. E em seguida, analisaremos novamente os 6 pontos do capital cultural de Iosos para pensarmos. Quais são esses pontos de capital cultural dentro de nós que podemos aproveitar para podermos sermos resilientes? E então vou compartilhar um tipo de conceito mais recente, que é o crescimento pós-traumático vicário. Nós ouvimos muito o termo traumatização vicária, que é o fenômeno que acontece quando você é exposto a experiências traumáticas das pessoas com quem você trabalha, mas ao mesmo tempo queremos honrar e reconhecer e sempre ressaltar que a resiliência está sempre presente e que a cura é sempre possível, para que você saiba, e o crescimento pós-traumático vicário é uma ótima maneira de reconhecer isso. Então, vou compartilhar um pouco sobre intenção versus impacto, que é uma ferramenta de comunicação anti-opressão. Compartilharei também um pouco sobre a atenção plena e a aceitação radical, e isso é muito difícil, portanto, dedicaremos alguns minutos a isso. E depois, continuaremos a cultivar a prática contínua da autorreflexividade crítica. Essa parte é realmente inspirada
por colegas incríveis. Eles são pessoas que são parte das primeiras nações indígenas e que têm trabalhado para descolonizar sistemas de opressão como um todo. E, portanto, estamos nos inspirando em nossos colegas e comunidades para ver o que de fato é a colonização e a descolonização. A descolonização é de fato duas coisas. É algo, um evento que acontece e é também um processo contínuo. Você pode ver aí como um evento, a descolonização visa atingir um nível de consciência crítica e uma compreensão ativa de que você está ou foi colonizado. E, portanto, está respondendo às circunstâncias de vida de maneira limitadas e potencialmente destrutivas. E quero enquadrar isso em cooptação. O que quero dizer é que quando experimentamos opressão diretamente, aquelas coisas que são pontos de cura, esperança e saúde para nós, na verdade, são transformadas de muitas maneiras pelos colonizadores. A maneira como eu traduzo essa citação é que somos impactados pela colonização e a descolonização é sobre recuperar nossas raízes, nossas histórias, nossas experiências atuais, com esperança de cura, recuperação e saúde. E isso é um processo contínuo. É sobre a criação de restauração e renascimento e significa criar e usar conscientemente várias estratégias para libertar-nos de condições opressivas. Eu quero compartilhar que isso foi extraído de alguns colegas queridos aqui no Novo México e em todo o país. No final dessa apresentação, há um slide de referências bastante longo e há ali um link para um capítulo inteiro sobre descolonização, se você estiver interessado em ter um olhar mais profundo sobre isso. Aqui, você notará, bem como ao longo dessa apresentação, que eu vou apenas dar algumas ideias em que pensar e maneiras de começar a abordar esse processo radical de cura e autocuidado, baseados nesses modelos que acabei de compartilhar. Eu só quero que pensemos um pouco ao longo do tempo e, certamente, isso não é algo que você precise responder agora. Mas essas são as coisas que surgiram na comunidade e também que eu contemplei, sobre as maneiras pelas quais a colonização se desenvolveu, influenciou e impactou nosso relacionamento com nossos corpos, com as nossas identidades, bem como nossas ações pessoais e profissionais. E, finalmente, o que contribuímos globalmente. E com isso, vamos expandir, então, essa ideia do capital cultural, que pode ser definido de várias maneiras diferentes. E durante o surgimento da teoria crítica da raça, a qual é uma abordagem teórica realmente impactante para examinar tudo, desde o sistema jurídico até os nossos sistemas de ensino, há várias formas institucionais e estruturais de opressão e reformuladas para ressaltar e identificar estratégias de resiliência. E para nós, nas comunidades Latinx, como percebemos o capital aspiracional? Que é a capacidade de manter esperanças e sonhos, mesmo diante das adversidades. E também falamos sobre o capital familiar, que é o conhecimento cultural muito poderoso, que é dado de geração em geração e é nutrido entre as famílias que carregam um senso de comunidade, uma história, memórias e intuição cultural. E daí vem muita resiliência e muita força. E então, o aspecto número 3, que é o capital social. Eu queria reformular isso para olharmos para isso da perspectiva de algo chamado círculos de apoio. Capital social refere-se a quem você pode ir que tem recursos que podem ajudá-lo em tempos de dificuldades.
mas também é sobre olhar para os nossos círculos de apoio nas áreas e espaços em que nos sentimos completamente seguros em sermos autenticamente nós mesmos. Se estivermos sofrendo uma opressão com base em traumas e estamos nos esforçando para uma recuperação, a esperança e a saúde, queremos estar em um ambiente em que possamos ser 100% quem somos. Então essa é a ideia com círculos de apoio. O capital de navegação é a capacidade de navegar ou percorrer instituições e sistemas que nunca foram criados para ou pelas comunidades de cor. Já o capital de resistência, que é o meu favorito, porque eu definitivamente vejo isso com os jovens. Minha especialidade clínica é em adolescência culturalmente sustentável. E para isso, o capital de resistência é incrível. E podemos ver isso todos os dias. É aquela indignação poderosa, esse poder que provém das habilidades e do conhecimento de ser capaz de permanecer no que você conhece em face do poder e falar a sua verdade. Isso foi desenvolvido por um comportamento de oposição que desafia a desigualdade. Então, a última é o capital linguístico. E eu tenho certeza que esse é conhecido pela maioria de nós aqui, com a nossa experiência bilíngue. Isso modela o nosso cérebro de uma maneira realmente impactante e ajuda a expandir as oportunidades de solução de problemas, melhora a comunicação em mais de um idioma e, por isso, é um ponto de capital realmente muito importante. Agora, envolvendo o crescimento pós-traumático vicário. Por um longo tempo, tanto no meu papel como professora, como também na comunidade, rompendo barreiras, desafiando as pessoas a pensarem de maneira diferente, essas questões do crescimento pós-traumático nunca foi conversada. Mesmo quando eu estava no meu mestrado em trabalho social. O que eu ouvi com muita frequência foi essa expressão de sobrecarga, de quando as pessoas são expostas ao trauma e o que elas experimentam. Eu até ouvi termos como eu fui danificado, eu fui estragado, quebrado, ou até nas piores situações eu ouvi o termo em inglês que significa passageiro frequente, que é uma palavra terrivelmente estigmatizante para as pessoas que entram nos serviços de busca de tratamento, terapia, e depois saem e depois entram. O que sabemos que as pessoas precisam fazer para explorar os seus processos de cura. Então isso costumava me deixar um pouco chateada e eu queria realmente divulgar o crescimento pós-traumático. O que é absolutamente verdadeiro, e sabemos disso, que quando alguém passa por um evento traumático, simultaneamente demonstra resiliência. E não apenas isso, mas continua mostrando esse incrível senso de cura, de recuperação, esperança e saúde. E eu queria apenas compartilhar essa narrativa dominante em torno do impacto ao longo da vida do trauma como algo que não pode ser curado, o que não é verdade. As pessoas podem se curar, podem se recuperar e podem continuar a crescer. Mas além disso, na lista de referências, há aí uma referência para um artigo sobre crescimento pós-traumático vicário e cura entre terapeutas de dependentes de droga. E esse é o título do artigo. E eu gostaria de compartilhar que isso está emergindo agora. Não só essa ideia de que não apenas estamos percebendo um crescimento pós-traumático, mas que, na verdade, isso nos ajuda como profissionais de saúde mental e pessoas que apoiam outras pessoas na cura. É como se nos beneficiasse poder ver que a resiliência e de que há tantas coisas positivas que advêm desse crescimento pós-traumático vicário. Isso é a experiência de esperança renovada, resiliência,
crescimento associado ao atendimento às populações afetadas por trauma e por meio desse nosso testemunhar de cura e resiliência, podemos praticar a aceitação radical, sobre a qual falaremos a seguir. Então, conseguir aumentar nosso senso de empatia, conexão e comunidade, conectividade e compromisso com as nossas comunidades. Também reconhecemos o vasto potencial de pessoas afetadas por traumas e o uso de substâncias para se tratarem, se curarem e vencerem. Também aprofunda os relacionamentos, cria um significado associado ao testemunhar outros sofrendo e também se curando e superando. Assim como a transformação positiva de nossas próprias visões de mundo, e, finalmente, reafirma a nossa paixão por este trabalho. E logo, vamos falar das nossas estratégias profissionais. Então, eu vou apresentar aqui apenas mais algumas estratégias pessoais. Essa é uma muito importante, e lembrem-se que as referências estão ao final, caso você queira explorar isso ainda mais. Essa aqui é uma ferramenta de comunicação anti-opressão extremamente eficaz. Voltando às barreiras que enfrentamos na força de trabalho, ou em nossa comunidade, ou em nossas vidas diárias, há vários casos em que podemos pensar: abordamos esses comportamentos? É seguro lidar com comportamentos que estão influenciando e impactando negativamente? Quando eu fui apresentada essa ferramenta, isso me ajudou muito a me sentir mais segura, a ser capaz de falar quando eu notei, por exemplo, uma microagressão, um ato de racismo ou um ato de homofobia, para eu mesma ou para os outros. E eu fui capaz de encontrar a minha voz e realmente falar a minha verdade de uma maneira que ajudou a reconhecer o impacto que isso tudo causou em mim. Então, o conceito por trás disso é que nós podemos assumir que a maioria das pessoas não começam o dia pensando que poderão ser prejudiciais para outra pessoa. Para que possamos assumir que, na maioria das vezes, as pessoas cometem erros ou que têm uma intenção positiva por trás do que estão fazendo, mas o impacto que tiveram não foi alinhado com as suas intenções. Então, quando você diz a alguém que reconheço e percebo que a sua intenção provavelmente foi positiva, mas o impacto que teve em mim quando você disse isso foi tal. Algo que me aconteceu há um tempo atrás foi uma pessoa me pedir para eu fazer anotações em uma reunião que eu estava facilitando. E para mim isso foi um exemplo claro de alguém que não me via como uma pessoa capaz de facilitar uma reunião importante. E, portanto, nesse caso, eu poderia dizer àquela pessoa: eu imagino que a sua intenção era de ver que essa reunião foi bem organizada. Mas o impacto que isso teve sobre mim foi de que você subestimou a minha capacidade de ser facilitadora dessa reunião. O que isso gera é falar a verdade e ajudar alguém a ouvir de maneira diferente como o seu comportamento influenciou negativamente outra pessoa. E nos dá uma oportunidade de superarmos nossa experiência. O importante a ser observado é que intenção versus impacto é apenas uma ferramenta. E às vezes a violação é muito dolorosa. E se isso acontecer, é importante entender que às vezes a reconciliação não é uma opção naquele momento. E essa é uma ferramenta que eu tenho utilizado e tem sido muito útil para mim. Agora vamos falar sobre a aceitação radical, que é uma estratégia que podemos usar na comunidade e, na verdade, pode ser um pouco difícil de digerir. É uma crença ou uma filosofia de que existem muitas coisas fora do nosso controle. E, de fato, a maioria das coisas está fora do nosso controle.
nós temos a capacidade de controlar nossas experiências internas vividas e nossa interpretação das coisas. O quão bem cuidamos de nós mesmos, ou seja, nossos comportamentos, nossas escolhas, nossas ações são coisas sobre as quais temos controle. A aceitação radical nos ajuda a ver que, diante de tantas coisas como opressão, adversidades, desafios, há algumas coisas sobre as quais não podemos exercer influência direta. Eu sei que posso falar por eu mesma. Às vezes eu fico com raiva por longos períodos de tempo, ou às vezes eu me desligo, me desconecto se não estou me sentindo segura, ou se estou passando por muita coisa. Posso me achar isolada e desconectada, mas com a aceitação radical, eu gosto de chamá-la de, na verdade, reconhecimento radical. Isso nos ajuda a entender de verdade que tínhamos a capacidade de sair dessa experiência vivida para dizer que reconhecemos que a opressão ocorreu. Reconheço que o racismo ocorre e nesse reconhecimento também reconheço que talvez nesse momento eu não tenha a capacidade de influenciá-lo, mas também posso dizer que isso não me influenciará. E assim eu vejo que como um reconhecimento e não como uma mera aceitação. Isso nos leva à segunda pergunta de votação que foi feita na webconferência ao vivo. Então, aceitação radical e intenção versus impacto são estratégias que você diria, com base nas informações sobre as quais acabamos de falar, você diria que 1. Validam os comportamentos opressivos das pessoas como uma parte normal da vida. 2. Permitem que as pessoas que são impactadas pela opressão mantenham a segurança e o bem-estar, ao mesmo tempo em que confrontam comportamentos opressivos. E 3. Justifica formas de opressão pessoalmente mediadas. E a maioria dos respondentes disseram número 2, que era a mensagem pretendida, para que as pessoas que são impactadas pela opressão possam manter a segurança e o bem-estar enquanto confrontam comportamentos opressivos, quando isso é possível. Nos próximos slides, por questão de tempo, eu vou focar nos pontos-chave de cada slide. Mas eu quero que saibam que terão todos esses slides e todo esse conteúdo. E também teremos as perguntas no final. E é um diálogo contínuo também que podemos ter após esta conferência. Conversei um pouco sobre aceitação ou reconhecimento radical, que pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Eu vou voltar no slide anterior, esse aqui. Mas se considerarmos o que podemos e o que não podemos controlar na vida, isso ajuda a aliviar muita pressão e estresse das nossas vidas. Também praticando o não julgamento, e não apenas externamente, mas provavelmente o mais importante que é internamente. Portanto, não nos julgamos pelos sentimentos que experimentamos ou por qualquer tipo de coisa com a qual possamos ser desafiados. E, em verdade, abordamos tudo com autocompaixão e olhando apenas para os fatos da situação. Isso meio que vincula de volta a círculos de suporte, aqueles ambientes em que você pode ser 100% autêntico. Você pode ser você mesmo, do tipo, preciso contar para vocês o que aconteceu comigo e ver o que vocês acham disso. Qual é a sua impressão disso? E às vezes percebo que o meu círculo de apoio, isso me ajuda a enquadrar as coisas e fazer sentido das coisas. E então perceber também que quando somos confrontados, quando somos oprimidos, isso é uma experiência dolorosa. E é importante que compreendamos e possamos validar para nós mesmos que criamos uma segurança emocional para nós mesmos e que somos capazes de ser autenticamente quem somos, ao menos em certos ambientes. E que essa experiência dolorosa passará.
E nesse ponto você sabe que pode determinar o que é seguro fazer quando estiver enfrentando opressão. A atenção plena, ou mindfulness, também nos ajuda com isso, pois a atenção plena é essa capacidade de colocar atenção e consciência plenamente no presente, com uma atitude de não julgamento. O que é bom nisso é que isso nos ajuda a desacelerar um pouco, e a maneira como eu queria deixar a atenção plena e entrar em cura radical e autocuidado é dizendo que isso realmente nos ajuda a perceber esse crescimento pós-traumático vicário. Isso nos ajuda a ver a beleza e a inspiração profunda que vem de servir as pessoas nas comunidades às quais servimos. Poder ver que os outros realmente se curaram e recuperaram é poderoso, mas é difícil fazer isso quando vamos de uma coisa para outra e outra. Então, a prática da atenção plena nos ajuda a desacelerar e realmente perceber todas essas coisas positivas, surpreendentes. Então, agora vamos entrar nessa parte da autorreflexividade crítica contínua. E muito foi dito sobre isso na literatura. Certamente você sabe sobre saúde mental no tratamento do uso de substâncias em trabalho social. Essa ideia de prática reflexiva, na qual queremos nos esforçar para obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos no contexto do nosso trabalho. Mas aqui eu espero nos levar um passo adiante. Quando levarmos esse aspecto crítico e realmente examinamos nosso cotidiano e nossas interações com os outros, através das lentes da justiça social, da equidade, cura e resiliência. Então, eu gostaria que nos aprofundássemos com muita firmeza nisso. Não apenas olhando se eu sei bem e fiz bem a terapia cognitiva comportamental ou a terapia comportamental dialética, se eu fui baseado em evidências, etc. Tudo isso é crítico. E, além disso, há muito mais acontecendo em nossas interações com outras pessoas. Também, por isso, nos ajuda a entender coisas como fui criado, como isso influencia o meu trabalho, quais são alguns dos preconceitos implícitos que eu ainda posso estar enfrentando e como posso lidar com isso radicalmente. E sobre algumas informações erradas ou histórias parciais e, finalmente, criar oportunidades para uma verdadeira mudança transformadora por meio de um entendimento recém-desenvolvido. Então, isso é considerar a prática da autorreflexividade crítica, e aqui vocês podem ver várias perguntas. Eu não vou rever todas elas, porque estamos quase chegando ao final da apresentação, mas se você decidir que realmente deseja adotar a cura radical e o autocuidado, estas são algumas perguntas que vocês podem usar para buscar respostas, contemplar, pensar sobre essa reflexão. Você pode até levar isso para os seus círculos de apoio e dialogar sobre isso, ou pode até ser algo que você pode fazer em um treinamento em equipe, se desejar. Então, vamos encerrando e fornecendo algumas ferramentas práticas que você também pode usar no trabalho. Dentro do seu trabalho, no seu desenvolvimento com as comunidades, essas são algumas das coisas que eu utilizei no meu trabalho que foram realmente úteis e que estão surgindo na literatura como algo baseado em evidências. Mas eu diria que são mais evidências baseadas na prática nesse momento. E estes são definitivamente conhecimento orientado e algo em que refleti muito em uso com comunidades e indivíduos Latinx. E também são algo que eu fiz com meus alunos. Então, isso vem de uma experiência muito íntima. E, novamente, nessa ideia de um diálogo contínuo, seria muito interessante se eu pudesse ouvir todos vocês em trabalho comunitário, saber o que você foi capaz de empregar
se você foi capaz de empregar algumas dessas estratégias e o quanto elas foram úteis para você. Assim, como as nossas CTTs no nível pessoal, aqui eu mostro um gráfico de como podemos repensar através de uma lente da teoria do trauma crítico, TTC em português. E os seus 6 princípios orientadores da abordagem informada sobre trauma. Eu vou abordar alguns deles durante o restante dos nossos minutos. Especificamente criando segurança emocional, cultural, espiritual, cognitiva e física, ganhando e construindo a confiança e demonstrando transparência, construindo aqueles círculos de apoio sobre os quais conversamos muito, praticando colaboração autêntica e interrompendo os sistemas de opressão como um coletivo. E tudo isso levando a aprimorar e honrar a cultura e outras resistências e curas de resiliência baseadas em identidade. Uma das primeiras ferramentas que compartilhei, isso é algo que fiz novamente na minha prática, mas também faço com todos os alunos que tenho a honra de trabalhar no trabalho social. Mas eu sempre que começo o meu semestre ou inicio qualquer diálogo em grupo com o desenvolvimento de acordos comunitários. E o que essa ferramenta faz por nós é nos ajudar a difundir alguns diferenciais de poder e cria a ideia de que estamos juntos nisso. O fato de querermos co-construir um ambiente seguro em que se cria uma estrutura para o diálogo ajuda a estabelecer a confiança. E é uma estrutura também para lidar com os conflitos, se surgir nesse diálogo. O que é importante ver aqui é que nós não estamos desenvolvendo regras que às vezes não são realmente úteis. Portanto, o que estamos fazendo é o desenvolvimento de acordos uns com os outros. Isso advém de fazer uma pergunta crítica. E a pergunta é: o que eu preciso dos meus colegas para me sentir seguro em ser meu eu autêntico? E em seguida, sair e pedir a todas as pessoas nesse diálogo que compartilhem o que elas precisam dos outros, dos seus colegas. Coisas comuns que surgem é ser respeitoso e sempre faça uma pergunta esclarecedora sobre o que respeito significa para você. Porque o respeito pode ter uma conotação diferente para cada indivíduo. E assim vai, praticando o não julgamento e outras práticas e preferências. A teoria crítica do trauma é construída pelo grande e influente trabalho da teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça tem LEC Crit, que é algo específico para comunidades Latinx. Tem algo chamado Trib Crib, que é escrito por praticantes indígenas das primeiras nações em comunidades. E apenas saiba que isso vem de um corpo de trabalho muito influente, inspirado por pessoas trabalhando dentro dessas comunidades, mas especificamente ao nosso trabalho em servir as pessoas afetadas pelo uso de substâncias. E eu queria pensar em como seria mudar um pouco a terapia narrativa, de modo que em uma contranarrativa da teoria crítica da raça, contar histórias é uma estratégia-chave. E a contranarrativa é poder falar a sua verdade e desafiar as narrativas dominantes construídas socialmente que são baseadas no déficit e as quais ouvimos todos os dias. Isso vai desafiar essas narrativas negativas dominantes e, ao invés disso, agregar a resiliência e a prosperidade que as comunidades familiares têm de poder falar nossos idiomas de primeira língua, ser capaz de nos libertar do estigma associado a qualquer status que tenhamos e, de novo, elevar nossas fontes de cura, resistência e resiliência.
E assim, um tipo específico de contar histórias é chamado de testemunho, que é a experiência de poder expor o impacto do trauma baseado na opressão e o uso de substâncias, promovendo simultaneamente a justiça social. E os depoimentos ou testemunhos, eles podem ser falados ou escritos, e segue uma tradição oral. E o que pede ao indivíduo que ele faça é se engajar em sua própria autorreflexão crítica sobre suas experiências vividas e suas fontes para recuperação e resiliência. E isso pode ser desenvolvido. Pode haver alguns promotores que você poderia usar e pode ser desenvolvido através da poesia. E eu lhe dou algumas citações para isso, novamente. Você pode substituir, por exemplo, um aspecto de uma triagem que nós temos que fazer para nossos financiadores, por exemplo, ou substituir o aspecto de uma avaliação, ou pode ainda ser usado como uma tarefa em um grupo terapêutico. E outra que é muito interessante, e com pouco tempo talvez não poderei fazer justiça a esse material, mas só queria compartilhar que a cura no espaço artístico seja uma das formas de engajamento mais fenomenais que eu já vi. Definitivamente com os jovens, permitindo que as pessoas compartilhem sua resiliência e apenas ver que a vasta riqueza de esperança e cura que emerge. Dessa forma, uma metodologia baseada em arte é chamada Photovoice e é baseada em pesquisas e pode ser usado no trabalho de advocacia e defesa das pessoas a quem servimos, com o consentimento e compromisso delas a fazer parte de um processo. O Photovoice pode ser uma maneira incrivelmente poderosa de mostrar aos financiadores, legisladores, líderes comunitários, as experiências vividas de pessoas afetadas pelo uso de substâncias. Então, eu queria compartilhar isso porque é uma estratégia de cura e também uma estratégia de advocacia ou ativismo. E como as pessoas do Photovoice são ativamente engajadas em captar imagens visuais através da fotografia que retratam problemas sociais que elas enfrentam. Então, essas são as 3 das minhas fotos e são aquelas que eu normalmente uso quando estou fazendo um projeto de fotovoz com um grupo. E aí vocês podem ver a primeira foto no topo. Este era um mural que estava na Avenida 57, em Albuquerque, e foi pintado por cima. E naquela parede, o que não se vê é que existem algumas áreas onde há aí buracos de bala, como aquele buraco naquele tijolo. E para mim, o que isso acabou de falar foi essa bela e rica capacidade de fazer ambos, de sentir a dor e, no entanto, ao mesmo tempo, de se recuperar e crescer. E depois, a figura à direita disso, e também para expressar essa leveza e esperança, essa imagem é, na verdade, Santa Rita, na parte sul do Novo México. E o que é realmente poderoso nisso é que eu parei no acostamento e fiquei muito emocionada com o santuário. E na parte de trás, você verá que há uma montanha por trás dessa imagem. Mas, na verdade, é um reflexo na janela entre eu e a estátua. E, para mim, esse foi um momento, esse era um ciclo de cura e resiliência. E a imagem final é um espaço sagrado na parte norte do Novo México, perto de Abiquiu. E o espaço sagrado que tirei dessa foto de estrada foi, para mim, representando a capacidade de trazer nosso passado tradicional e o poder dos nossos ancestrais e poder avançar para o futuro. E é com isso que essa imagem me conecta. Bom, eu lhes dei algumas perguntas para ajudá-los a pensar. Você pode ver aí ao final como você pode integrar o Photovoice em seu trabalho.
creio que uma das coisas mais poderosas é que os participantes reflitam, que vocês sejam capazes de ver no trabalho dos outros e em seu próprio trabalho esse senso de identidade, herança e tradição. E que você conhece outras culturas capazes de se refletir nos outros, o que é um ponto forte de resiliência. E aqui mais uma estratégia profissional em que podemos aplicar uma teoria crítica do trauma. E por isso, compartilho algumas definições sobre estilos de ação para realizações de ações, porque o nosso trabalho é muito profissional, se não mais pessoal, mas também é, especialmente agora, político. Pois temos questões de imigração, descriminalização e outras, e há muitas coisas importantes em que nossa voz está no nível da comunidade, e as pessoas a quem servimos precisam ter caminhos para expressar essas questões. Então aqui estão alguns estilos de ações bastante efetivos, e eu vou focar na aliança crítica, que é quando uma pessoa reconhece os sistemas de opressão e então aproveita seus pontos de privilégio. Isso, às vezes, é difícil de ouvir, mas todos nós aqui temos pontos de privilégio e desprivilégio. Se somos capazes de ter voz e somos capazes de estar em espaços onde a advocacia, a defesa e o ativismo são possíveis, isso é um privilégio. E, portanto, como aliados críticos, podemos abrir as portas para todos aqueles que talvez não possam ter essa voz. Como aliados críticos, praticamos a humildade cultural e nos envolvemos em aprendizado contínuo e autorreflexão crítica, e isso muitas vezes inclui confrontar pessoas ou ações que promovam traumas baseados na opressão. Então, eu também queria compartilhar um pouco dessa minha filosofia pessoal. Eu sinto que isso é como este trabalho agora que ao longo de nossas vidas trata-se de lutar em solidariedade pela justiça social, em resistência contra um sistema estabelecido de opressão. E podemos considerar isso como nós sendo até mesmo rebeldes ou guerreiros. E é assim que eu explico o que é necessário para ser um aliado crítico. E vocês podem ver aí mais tarde, com mais detalhes, esse slide. Vamos seguir em frente. E agora essas são as características que eu notei ou fui ensinada. Muitos dos anciãos e outros da comunidade, meus próprios mentores, e talvez seja um pouco também das minhas experiências de vida, mas para ser um aliado crítico culturalmente humilde, precisamos assumir esse compromisso radical com a nossa própria cura, sendo autênticos, voltando às nossas raízes e tradições, e questionando o que sabemos sobre esperança, cura, saúde e prosperidade. Lembrando nossos antepassados e preparando com os nossos filhos, nossos netos e gerações futuras, sempre em nosso coração e em nosso pensamento. Incorporando discussões sobre equidade social em todas as conversas que podemos ter com os nossos filhos, mas também onde quer que vamos. Lutar pelo antirracismo e antiopressão e praticar cerimônia. Praticar cerimônias significa coisas muito diferentes, tradicionalmente. E atualmente, para as pessoas, isso pode significar oração, pode significar meditação, pode significar, por exemplo, ir a uma tenda de suor ou temazcal. Pode ser pode ser quando você pratica mindfulness ou atenção plena
correndo ou caminhando, o que é algo que foi realmente muito poderoso para mim. Uma celebração consciente de luto em ritos de passagem e ser humilde, o que é para mim todos os dias um exercício em estar me abrindo para o que eu preciso aprender e me envolver nesse aprendizado. Além disso, também não posso enfatizar o suficiente a importância de ser crítico, analítico, curioso e também criativo. E, finalmente, quando digo coletar, quero ter cuidado com o que quero dizer. O que quero dizer com isso é lembrar as histórias de impacto das pessoas que servimos nas comunidades em que atuamos, sobre como o trauma baseado na opressão influenciou e impactou essas pessoas, bem como suas fontes de resiliências e as projeta. E, finalmente, digamos, fique em segurança. Eu sempre falo sobre isso com meus alunos, em estarem sempre atentos ao status da documentação ou do encarceramento. Você sabe que para algumas pessoas com quem eu trabalho, é importante reconhecer que eles podem estar em liberdade condicional, por exemplo, o que muda os espaços onde elas podem ser autênticas e falar abertamente. E conheça também suas comunidades santuário e seus aliados. Vamos passar, eu peço desculpas, vamos passar a essa pergunta de enquete. E vamos chegar então ao slide final para a nossa aplicação profissional da teoria do trauma crítico. Muito do que trabalho, que eu também fiz quando estava realmente ativa na comunidade, fazendo a transformação de políticas e advocacia dentro dos sistemas, o que às vezes era realmente difícil para mim, mas eu queria apenas mencionar a importância desses espaços de advocacia ou defesa. Muitas vezes, eles fazem algo chamado mapeamento de poder, descobrindo quem tem poder e como aproveitar isso. Quero introduzir uma maneira diferente de abordar isso, que é como, ao invés disso, podemos nos mobilizar juntos em solidariedade. Como podemos evoluir e crescer nossos pontos pessoais de poder. Como investimos nos líderes comunitários que deveriam liderar esse trabalho. Como criamos espaços para voz e escolha. Portanto, lembrem-se de que estamos revisitando a maneira como a abordagem informada sobre o trauma funciona, mesmo no nível de advocacia, proteção e defesa. E por isso, estamos tentando aprimorar essa voz e essas escolhas. Não se trata de empoderamento, pois as pessoas já têm poder. O que estamos tentando fazer é ajudar a criar esses espaços para que as pessoas possam viver através desse poder. Portanto, esse é um caminho para a visão de poder e você pode dar uma olhada nisso depois também. Então, temos mais alguns 15 minutos para perguntas e respostas. E eu aprecio a paciência de todos. Espero não ter acelerado muito, mas essas são algumas perguntas que você pode usar para fazer uma reflexão. Talvez seja algo que você possa levar para os seus círculos de suporte, ou que você pode fazer em seus espaços de trabalho, se esse for um ambiente seguro para você fazer isso, mas pensando em como você aplica uma teoria crítica do trauma também no seu nível pessoal. Vocês todos são curadores incríveis na comunidade. Você sabe que viver uma experiência coletiva e para que possamos permanecer neste trabalho, precisamos praticar nossa própria cura, o nosso próprio cuidado. Sabemos que queremos manter viva essa esperança e queremos continuar sendo saudáveis e continuar nos aprimorando, crescendo, de modo que estas são algumas perguntas a serem consideradas tanto no nível pessoal quanto no nível profissional.
Com isso, então, eu vou dizer muito obrigado por essa oportunidade e por vocês terem se juntado a mim nessa conferência. E agora, então, eu vou começar a parte traduzida sobre a sessão de perguntas e respostas que foi coordenada pela anfitriã Maxine Henry. Houveram muitas pessoas expressando agradecimentos ao longo da apresentação. Gabriela Gonçalves, durante a apresentação do PhotoVoice, disse que o testemunho de violência doméstica da sua mãe estava escrito em um livro e ela também apresentou a sua história, de modo que ela acredita que dar testemunhos ajuda muito. E como você disse em sua apresentação, é tão culturalmente apropriado. E é algo que fizemos por gerações, para permitir não apenas a nós mesmos, mas também a outras pessoas em nosso círculo e aqueles a quem podemos estar fornecendo tratamentos ou prestando serviços. Então, a resposta de Ana Nelson: obrigada por compartilhar sua história pessoal sobre sua mãe, e eu realmente sinto que é uma oportunidade de cura, especialmente em espaços seguros. A senhorita Cruz Hernandes tem uma pergunta e quer saber quais são os melhores métodos que você implementou ou descobriu para envolver os pais Latinx em vez de envolver os jovens Latinx para entender todos esses conceitos. Ela diz que é um pouco difícil de passar esse conhecimento, às vezes, para os pais de gerações mais velhas, mais antigas, e jovens que não entendem, talvez, opressão e microagressões, etc. Então, Ana Nelson responde: de fato, tive uma experiência recente. Eu criei um currículo em parceria com os jovens para a prevenção do abuso de substâncias e foi um currículo culturalmente sustentável que é gratuito. Se você estiver interessado, sinta-se à vontade para entrar em contato. Mas nesse levantamento dessa experiência com os jovens, introduzir esses conceitos de uma maneira que ressoasse e fizesse sentido para eles. E então, fizemos com que eles pudessem usar poesia ou música, ou algum desenvolvimento artístico, ou mesmo criando murais. Todas essas oportunidades ajudam os jovens a moldar essas experiências vividas com microagressões em sua própria terminologia e simbolismo. E como é que envolvemos os nossos pais nesse trabalho? E que sempre os celebramos. Os jovens e suas realizações e seu compromisso com a liderança pessoal, conhecendo pessoas para compartilhar uma refeição e compartilhar essas obras de arte. E o que vimos que aconteceu naturalmente através dessa experiência é que os pais começaram a conversar entre si, e isso abriu uma conversa também entre os jovens e seus pais, de uma maneira que pode não ter acontecido em outros espaços. Então, acho que é desafiador e a única estratégia que vi ser eficaz no meu trabalho é fazer tanto os jovens quanto os pais dialogarem juntos para que isso inicie uma conversa. E os pais são muito vitais e conhecem essas barreiras que enfrentamos, porque os pais também enfrentam as mesmas barreiras e às vezes as percebem como parte de um problema maior. E precisamos então trabalhar dobrado para ganhar essa confiança e criar esses espaços seguros para os pais. Há também algumas referências na nossa lista de referências. Há uma específica para o PhotoVoice e como usá-lo como fonte de engajamento. Então, talvez você possa usar, então, essa técnica do PhotoVoice com os pais. Esse currículo que eu mencionei é grátis e é um conhecimento de código aberto que foi pesquisado vastamente, mas foi feito em colaboração com jovens, especificamente no Novo México, para que jovens que se identificassem como Latinx e também como indígena das primeiras nações, para que aquelas vozes sejam bem refletidas. E eu estou muito aberta a críticas e feedback
sobre o que está acontecendo na comunidade, o que é ou não, e sempre se sinta confortável em entrar em contato comigo. Ok. Então, Arthur Gonzalez pergunta: você poderia explicar como assumir que indivíduos e grupos têm poder, dadas as recentes decisões políticas de política federal que estamos passando? Ana Nelson responde: eu gostaria de agradecer por essa pergunta real e verdadeira, e o que quero dizer sobre poder, e poder às vezes é interno e é intrínseco ao nosso coletivo, ou seja, às vezes temos que começar no lugar mais básico, que é o nosso coração. O amor e a dedicação nesse trabalho e na cura de nossas vozes. E quando somos capazes de nos conectar com segurança, coletivamente e também com outras pessoas, de uma maneira solidária, de fato, há poder em números. E eu concordo absolutamente com você que o que está acontecendo nacionalmente representa uma violação dos direitos humanos. Eu não tenho uma maneira melhor de expressar isso, e é definitivamente um trauma baseado em opressão, e também em violência baseada em opressão. Então, eu só queria dizer que sempre precisamos lembrar o que carregamos conosco, que fomos criados com conhecimento e a capacidade de nos curar. Temos voz, e essas vozes são tão críticas que temos nossa experiência vivida e também temos uns aos outros. E o que eu acho que é a mensagem mais importante nisso é que não podemos fazer esse trabalho sem estarmos em solidariedade uns com os outros. Naomi Velasquez tem uma pergunta, mas eu quero dizer que durante a sua apresentação ela também demonstrou gratidão pelo reconhecimento de sua terra. E isso é realmente importante no trabalho que fazemos, especialmente aqui os bolsões de comunidades que nem sempre ouvem isso. O que a senhorita Velasquez diz é: com todo o clima político anti-imigrante e anti-indígena, é importante estabelecer relacionamentos como aliados. Uma das coisas que as gerações mais velhas fazem não são como rótulos como Latinx. Eu acho importante que as pessoas entendam e reconheçam a identidade de cada grupo. Latinx é um novo termo que não é relevante para alguns grupos. Então, Ana Nelson responde: sou grata pela oportunidade de poder apresentar aqui no Novo México e eu tenho pensado muito sobre as minhas próprias maneiras de conseguir me comprometer constantemente com a descolonização. E por isso, só quero expressar meu compromisso daqui em diante, sempre fazendo o possível para reconhecer as comunidades indígenas das Primeiras Nações, onde quer que eu vá. E esse é o meu compromisso pessoal. E sobre a pergunta, você acha que é importante reconhecer e responder a termos como Latinx, que não parece ser relevante para todos? Isso me faz refletir, porque assumimos o compromisso de incorporar o Latinx nesse diálogo, especificamente por causa das mensagens muito importantes das gerações atuais sobre gênero binário e não estarmos restritos a esse gênero binário. E tivemos um último webinar em discussão realmente interessante. Além de saber que você deve respeitar as maneiras pelas quais nos identificamos e o que isso significa para nós. Eu posso dizer birracial, eu posso dizer multirracial, eu posso nomear minhas identidades de várias maneiras diferentes, e então eu quero honrar e reconhecer as maneiras de outras pessoas se identificarem com isso. Eu diria obrigada por enfatizar novamente esse ponto importante, que para os mais idosos esse termo pode não ter repercussão e também pode não ser respeitoso. Portanto, sempre queremos dar atenção aos espaços em que estamos e estar sempre abertos a como os outros escolhem se identificar.
E, novamente, queremos encaminhar as pessoas para a sessão anterior dessa série, dos seminários de webconferências, em que você ouvirá algumas dessas discussões sobre as quais a Ana acabou de falar, mas também outras discussões muito interessantes e informações que foram fornecidas. Catarina Zamora pergunta: profissionalmente, há muito esforço para se concentrar na diversidade cultural e não na cura. Ela gostaria do seu feedback, do seu comentário sobre a possibilidade de ver essas duas coisas se fundindo e se concentrando no treinamento da cura e da diversidade cultural. Então, Ana responde: essa é uma pergunta muito impactante. A posição de uma pessoa significa que você sabe onde está o seu ponto de vista, o que você pensa sobre esse trabalho que desempenha. Acho que quando pensa em unir diversidade cultural com cura ou tratamento, acho que a cura deve fazer parte de cada diálogo que temos. Mas, ao mesmo tempo, também quero honrar e reconhecer as múltiplas maneiras que nos identificamos e a força e a resiliência que resultam daí. Para que você saiba que a capacidade de compartilhar o eu autêntico dentro de um coletivo é algo complicado, mas é super importante e é onde começa a verdadeira resiliência e restauração. Uma das coisas que eu não mencionei aqui, é que em trabalhar a solidariedade, todos vocês devem ter tido na comunidade experiências de perda de confiança entre as comunidades de cor. Quando eu falo em solidariedade, quero dizer entre nós, mas também quero dizer que você participe em outras comunidades de cor ou em outras comunidades oprimidas, a fim de enfrentar e combater uma maneira sistematizada de opressão, o que exige todas as nossas vozes. Mas o que isso significa é que temos que reconhecer radicalmente que houveram algumas rupturas na confiança e que algumas pessoas foram afetadas profundamente e de maneira intergeneracional. O sofrimento que ocorreu entre as comunidades também é uma estratégia de opressão. Então, só quero terminar esse comentário dizendo que acho que a cura, a restauração, deve ocorrer em todos os espaços possíveis. As pessoas devem se sentir seguras para poder se identificar com a sua autenticidade, porque é daí que vem as nossas fontes de força e, finalmente, precisamos ser genuínos e ousados quanto às barreiras à solidariedade que podemos enfrentar nas comunidades. E então, como nos curamos disso? Infelizmente, chegamos ao final do nosso webinar, mas quero dizer que ainda restam algumas perguntas, então, por favor, visitem o nosso site e faremos o possível para publicar algumas atualizações sobre algumas das perguntas que não respondemos. Então, um lembrete amigável é que, se estiver aí, para que vocês tomem alguns minutos para completar a avaliação de satisfação. Agradecemos a Ana Nelson, a todos vocês por participarem e escutarem essa tradução desse seminário online e esperamos vê-lo em nossos próximos eventos. E aí vocês podem ver as informações de contato da apresentadora, Ana Nelson, e também as informações de contato do ATTC. Muito obrigado e espero que vocês todos tenham um dia maravilhoso e produtivo. Muito obrigado e até logo.